Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então, estamos aqui para mais uma meditação da liturgia dominical, este domingo. E neste domingo a igreja, nos coloca a meditar no evangelho da parábola do banquete nupcial, né? Então, essa parábola, ela pode ser dividida em duas partes, né? Uma ali, um começo, né, que Jesus, que Deus, né, chamaria, podemos dizer, os judeus, né, e que não vão, né, ao banquete. Deus chama, mas eles não vão. E um segundo momento, que poderia ser mais identificado com a igreja, né, que Jesus chama, né, para o banquete a bons e maus, né, chama todos, né, e para entrar nesse banquete. Então, queria meditar mais especificamente sobre a questão da fé e das obras, né, que nós podemos identificar, né, nessa parábola, justamente naquele convidado que estava, né, na sala nupcial, né, mas não estava com a vestimenta, né, ou seja, ele estava na igreja, era batizado, né, tinha relativamente fé, mas não vivia as obras, né, ou seja, não praticava as obras do evangelho, né. E né, São Tiago vai nos dizer que a fé sem obras é morta, né, por si só é morta, né. Claro que, como nos diz São Paulo na carta aos Romanos, a gente tem a justificação por Cristo, né, pela fé, mas também a gente precisa realizar essa fé com as obras, né? Precisa demonstrar essa fé pelas obras, né? Precisa ter esse equilíbrio, né? Então, nós precisamos praticar as obras da fé, praticar as obras do Evangelho, né? E para não ser como esse convidado, né, que ele até estava no banquete, mas depois, por não praticar as obras, ele se perdeu, né? Foi jogado da escuridão, né? Não entrou para o banquete. Estava na antessala, ali não estava se preparando, né, digamos assim, para entrar no banquete, mas se descuidou, né? E não estava pronto para entrar no banquete. Pensava que estava, ou pensava que a fé, simplesmente a fé, né, como eu já disse, que Santiago, né, vai falar, ela é morta, né, ela é morta. Ela precisa, sem a fé, perdão, a fé sem obras é morta. Então a gente precisa praticar essas obras do Evangelho, né? E como que, meio talvez concreto, da gente aplicar isso, da gente viver essas obras do Evangelho, é talvez através das obras de misericórdia, né, que são meios bem concretos que a gente pode fazer tanto no âmbito espiritual quanto corporal, são bem válidos, né, para exercer essa fé, ou seja, completar essa fé, né, que nós recebemos e que nós recebemos no batismo, talvez recebemos dos nossos pais também, né, essa transmissão dessa fé, mais depois, né, mas ela precisa ser completada, né? Então, como obra de misericórdia corporal, nós temos dar comida aos famintos, dar bebida, né, aos que têm sede, dar pousada, né, aos peregrinos, vestir os nus, visitar os enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. Essas são as obras de misericórdia corporais, ou seja, que a gente pode exercer a misericórdia para o nosso irmão, ou seja, encarnar o amor de Deus, né, pelo nosso irmão, e assim demonstrá-lo, né? E no modo corporal, ou seja, ajudando
as coisas mais corporais, o corpo, né? E a parte espiritual, que seria talvez mais a alma, né? Relativa à alma, ao espírito, que é ensinar os ignorantes, dar bom conselho, corrigir os que erram, perdoar as injúrias, consolar os tristes, sofrer com paciência as fraquezas, né, do nosso próximo e rezar, né, pelos vivos e defuntos. E esse talvez seja um modo, como eu disse, mais concreto de exercitar essas obras do Evangelho, a caridade, né, que justamente Deus, ah, ele quer ser nosso esposo, né, ele na parábola a gente vê que Deus chama esse convidado de amigo, né, e amigo na fé, é amigo de Deus, mas, mas Deus não quer ser somente nosso amigo, ele quer ser nosso esposo. Então, esse que é mais que é caracterizado pelo amor, né, que é né, concretizado nas obras, né? Então, através das obras, né, aos nossos irmãos, a gente pode justamente aumentar, né, o nosso amor a Deus e, e ser realmente esposo de Deus. Que isso que ele quer? Ele quer assim, exclusividade, né? E o amor esponsal implica exclusividade. E assim, com a nossa fé completa, né, a gente vai poder entrar, né, no banquete nupcial, na vida eterna, né, e viver para sempre, né, com a pessoa que realmente nos ama do começo ao fim, né, sem, não importa, né, como nós somos, né, ele sempre vai nos amar, mas ele quer que nós também amemos ele e nos tornemos mais felizes, né? E nós seremos realmente mais felizes amando os outros, né? Exercendo essas obras do Evangelho, essa caridade. Então, que Deus possa abençoar você e sua família nesse domingo, nesse final de semana, e também Maria Santíssima, que foi modelo, né, de amor ao próximo, de caridade, que é nosso modelo, né, ela que foi realmente sobre ser esposa de Deus, esposa do Espírito Santo, e nós possamos também imitá-la. E também, se Deus permitir, Ele quer chegar no dia da vida eterna. Então, bom final de semana, fique com Deus.